pessoal, a gente continua agora o nosso curso de Filosofia e Cinema, analisando o discurso cinematográfico. Agora o nosso interesse vai ser a decupagem clássica. Primeiro a gente aborda uma definição de decupagem clássica, entendida aí como um processo de decomposição do filme em planos, tá bom? Uma definição mais geral, a gente vai se debruçar sobre essa definição, e aí a gente vai precisar compreender o conceito de planos, vai precisar compreender aí o que significa, não é, essa decomposição do filme, etc. A relação disso, por exemplo, com montagem, que a gente viu. E aí, desse ponto de vista, a gente vai seguir aqui o seguinte percurso de análise, tá bom? Primeiro, a gente vai focar nos planos, depois a gente vai focar na relação das câmeras quanto aos planos. Em seguida, a gente vai analisar as técnicas que podem ser retiradas dessa combinação e, por fim, a gente vai fazer as observações que nos interessam na compreensão do discurso cinematográfico. Ok? Vamos começar então pelas definições, tá certo? Que nos interessam aqui. Bom, primeiro, essa grande definição assim, de decupagem clássica, não é? Decomposição, processo de decomposição de filme em planos, tá certo? A gente tem que primeiro observar aí uma equivalência com a noção de montagem. A noção de montagem também tem essa ideia de decomposição da filmagem, né? Ou melhor dizendo, de composição. Você aí vai ligar, não é, trechos da filmagem uns com os outros, e desse ponto de vista você vai fazer essa montagem. Em alguns sentidos, né, falar de decupagem clássica equivale a falar de montagem, né? Em alguns discursos os termos são equivalentes, mas nos interessa aqui a questão mais do processo da construção da filmagem, tá bom? E aí do filme, aliás. E aí, desse ponto de vista, a decupagem clássica está numa perspectiva anterior ainda na construção, né, do roteiro, do filme, aí, onde você vai ter que organizar todos os elementos do filme e tomar as decisões antes de pôr em prática, né, a construção da filmagem. E aí, desse ponto de vista, a gente consegue ter uma distinção temporal, né, de decupagem e montagem. A montagem vem num processo seguinte da construção da obra, quando você já fez a filmagem e depois vai montar, né? E desse ponto de vista, primeiro, o que está sendo decomposto, o que está sendo composto aí no filme, né, são aí as suas unidades, tá bom? Compreendendo o filme aí como uma sequência de unidades, e cada uma dessas unidades marcadas aí pela sua função, você pode entender pela sua função dramática, né? O que também pode ser dito pela sua posição na narrativa. O que isso significa? Significa qual o passo que está sendo dado para a contação dessa narrativa, né, dessa história, né? E desse ponto de vista, cada passo aí é um elemento, uma unidade dessa sequência, né? Essa é a compreensão aí de filme, tá bom? Compreensão mais geral, mais clássica de filme. E aí, desse ponto de vista, o que significa fazer essa decomposição, né, dessas sequências de unidades dramáticas em planos, tá bom? A noção de plano aí é uma tomada de cena, tá certo? Você tem uma cena, tá bom? Uma dessas unidades, uma cena dessas, aonde você vai ter um processo contínuo ali dessa narrativa, tá bom? Você está fazendo o desenvolvimento lógico dessa narrativa, desse discurso, e aí você tem aí uma tomada de cena no sentido de um ponto de vista. Você vai ter um ponto de vista daquele objeto filmado, né? Um ponto de vista daquela cena
que está dando sequência para o filme. E nesse sentido de um ponto de vista do objeto filmado, né, faz referência também à posição da câmera, né? Então, essas são as noções centrais que a gente tem, elementos, né, centrais para a gente compreender as nossas definições e conceitos primários para a compreensão da decupagem clássica, né? Então, o que a gente vai ter que observar agora é quais são esses planos, né, essas relacionados aí com essas posições da câmera, tá bom? Esses pontos de vista do objeto filmado. Em seguida, a gente vai analisar a relação das câmeras em função desses planos, né, para a construção desses planos nesse sentido. Em seguida, a gente vai observar algumas técnicas que são dadas aí a partir desses dois pontos, né? Planos e câmeras. Em seguida da análise dessas técnicas, a gente vai conseguir fazer observações mais interessantes, né? E com um detalhe um pouco mais rico sobre o discurso cinematográfico.